Tem 55 anos, é natural de Aldeia do Bispo, Penamacor, onde reside. É casado e pai de 3 filhos. Na formação académica, destaque para a licenciatura em Gestão de Empresas. Na experiência profissional é bancário desde 1996, com ampla experiência na área comercial. Na experiência política, destaque para os mais de 20 anos de serviço público autárquico, sempre com ligação direta à sua terra natal. Exerceu funções de presidente da Junta de Freguesia de Aldeia do Bispo de 2001 a 2013, 3 mandatos, em simultâneo com a atividade profissional. Foi vice-presidente da Câmara Municipal de Penamacor de 2013 a 2021, 2 mandatos, onde assumiu responsabilidades executivas a tempo inteiro em áreas diversas. Este é o perfil do candidato do PSD, Partido Social Democrata, Manuel Joaquim Robalo, à Câmara Municipal de Penamacor. Manuel, muito obrigada pela sua disponibilidade, por ser deslocado aqui aos estúdios da Beira Baixa TV. Começo por lhe perguntar, decidiu avançar com esta candidatura e abraçar este desafio, porquê? Foi uma situação um pouco... Vamos lá ver. Inicialmente, eu nunca projetei ser candidato ou tivesse sentido de... Vamos lá ver, como é que quero dizer? De vir integrar um processo novo, porque eu há 4 anos atrás eu estava num processo político e, por vicissitudes diversas, entendi que não me revia com o processo e saí. E eu até fiz um período sabático depois desses 4 anos. Entretanto, acontece que surge um panamacorense que me lança um desafio sucessivo para fazer um projeto novo, uma forma de fazer política diferente, a Penamacor. E, uma alternativa de governação, uma alternativa, assim, basicamente este projeto suporta-se nessa lógica, uma alternativa governativa ou uma alternativa política ao Conselho. Entretanto, a pessoa que iniciou o processo e a determinada altura desistiu da candidatura que tinha. Eu nem estava ligado a processo, nem estou ligado diretamente a partido nenhum, atualmente nenhum partido político, e entretanto o que acontece é que, ao desistir a pessoa, nós tínhamos já inicializado o processo do estudo, de levantamento das necessidades do Conselho, um projeto. O projeto estava em processo de andamento. Entretanto, na situação acontecendo o que aconteceu, acabou por haver a necessidade de alguém assumir, honrar, vamos lá ver, o projeto em si. Também aqui e foi nesse sentido que a minha candidatura acontece. Aqui com espírito de missão também. É um bocado de missão, sim, nesse sentido. De projeto coletivo. Ou seja, iniciamos um processo e temos de levar até ao fim. As vicissitudes que houver no meio, é nesse sentido que eu estou como candidato. Uma postura diferente em termos de políticos do que é o normal, pronto. Certo. Mais no sentido de trazer uma forma diferente e uma forma de visão para o Conselho diferente. Como é que olha para a autarquia a que se candidata, que no fundo tem a gestão socialista desde 2005, e quais as 3 principais propostas para a gestão da mesma? Bom, a proposta é assim, eu basicamente da gestão do município, eu fiz parte dos últimos 12 anos, eu fiz parte de 8 anos da governação, entendemos por aí. Assim, acho que há uma necessidade... Que diagnóstico é que faz do Conselho, no fundo? O Conselho está a passar por um problema que é transversal a toda a raia do interior e sobretudo à zona interior, que eu acho que o que está em causa hoje, o grande problema que está em causa, é a questão da identidade do Conselho. Ou seja, com o rumo que nós levamos, o rumo que leva a parte populacional, ou seja, a natalidade, a desertificação do território, com este processo todo, assim, há uma série de serviços que a coesão territorial que nós devíamos ter, em vez de haver coesão, estarmos a convergir para termos mais coesão territorial. O que está a acontecer é que estamos a ter o inverso.
Ou seja, cada vez temos menos serviços, cada vez temos menos condições de garantir serviços. Isso deve-se a esta quebra da natalidade, na sua opinião, a este envelhecimento demográfico também? Deve-se a muitas coisas, não é? Deve-se a muitos fatores, deve-se ao fator de não termos conseguido segurar a população nestes concelhos do interior, nomeadamente em Penamacor. Há uma perda vamos lá ver, falta de confiança também dos próprios atores envolvidos na sociedade, seja eles políticos, seja eles de outra natureza, e o que se nota hoje é uma perda de identidade mesmo, que é o que quer dizer. A palavra central é mesmo identidade, que é nós praticamente com a situação que levamos, mais dia, menos dia, se calhar uma próxima revisão administrativa ou territorial, ou seja, de que natureza for, pode acontecer o que aconteceu com as freguesias, com a unificação dos concelhos. E é assim, aqui pode acontecer nos concelhos, não é? E é isto que me preocupa, porque é assim, ou nós conseguimos manter um determinado nível de qualidade de vida dos residentes e os serviços necessários para isso, ou então corremos sérios riscos de, se calhar, num prazo não muito longo, disso vir a acontecer. Isso o que exatamente, Manuel, só para ser mais específico? A perda de identidade, ou seja, é desfazer a perda de identidade é perdermos a nossa identidade jurídica e deixarmos de ser conceito, sermos agregados, basicamente. Isso está em risco? Eu acho que está em risco, e não é só, se calhar, no Concelho de Penamacor, será na raia do interior. Aliás, até as diretrizes que há a nível da Comunidade Europeia para estes territórios é um pouco nesse sentido, não é? Há falta de vontade política, na sua opinião, para mudar esse rumo que disse? Eu acho que o problema da política, a forma como está a ser feita a política a nível nacional e a nível das autarquias, basicamente, que é uma política que chama um bocado a política da terra queimada, em que muitas das vezes há pessoas que ganham no terreno, mas depois há outros que querem ganhar na secretaria. E porquê? É o problema constante de andar a levantar-se problemas jurídicos disto. Assim, o grande problema é que nós vivemos hoje numa sociedade que temos um garrote jurídico em torno de uma autarquia que é assim, nem o nosso bairrismo podemos honrar. Ou seja, quando queremos fazer alguma coisa mais específica do nosso território, que nos diz mais respeito a nós e à nossa identidade, que é para o nosso território, vem o problema que temos de cumprir regras de caráter genérico, e lá vê os problemas jurídicos disto e daquilo, e lá anda o problema do Ministério Público, todos os dias à baila. Foi o que aconteceu em Penamacor, que para mim foi uma vergonha, pelo menos os últimos 8 anos, a política tem sido feita nesse sentido. Nesse sentido. Defende aqui áreas-chave, 3 áreas-chave: identidade, coesão do território, demografia e desenvolvimento, economia local e emprego, infraestruturas e obras municipais. Dentro destas áreas-chave, que propostas é que podemos destacar, concretas? Propostas em termos, por exemplo, da demografia, nós temos de inverter a demografia. Como é que a poderemos inverter? Nós temos de ter população ativa e, sobretudo, população jovem que venha para o território. Ou seja, então o município vai ter de investir numa área vai ter de investir na área da habitação. Ou seja, só há uma forma de, hoje, é em processo criar sistemas de alguém que possa trabalhar, temos o teletrabalho, temos uma série de situações que podem ser agregadas através de um processo, de um projeto de joint venture com entidades até internacionais ou nacionais e tentar deslocar que alguém venha trabalhar para o território, porque hoje com o teletrabalho há muita gente que poderá trabalhar em zonas calmas, como é as zonas de natureza, etc. E nós temos um problema, temos os cascos das aldeias envelhecidos, casas envelhecidas. O município tem, na minha perspectiva, tem de investir nesse sentido para tentar trazer alguém que venha para o concelho, que se fixe no concelho, que traga filhos, que vão renovando o tecido. Em habitação nas zonas rurais também? Temos de pensar um bocado em várias soluções. Isto não são soluções únicas ou isoladas, e a questão, eu acho, que tem de ser feita de uma forma muito simples, é assim, e ténue, porque nós estamos numa fase de declínio. Nós temos de fazer uma coisa hoje, é tentar arranjar uma política de estabilização,
Porque o Conselho tanto pode ter, por exemplo, 3.000 habitantes, como pode ter 5.000, desde que tenha qualidade de vida e consiga garantir o serviço, o que eu chamo a coesão territorial, que se consiga ter e que se consiga manter a nossa identidade, que não venhamos a perder esse direito que é de nós sermos o nosso Conselho, que já tem mais de 500 anos, não é? Só por essa via é que nós temos de fazer, ou seja, a via passa por uma coisa, ir tentar puxar alguém de fora para o território, fixá-los com gente jovem para podermos ter escola, para podermos ter educação, para podermos ter habitação, para podermos ter uma série de coisas. Mas isso tem que começar por alguma coisa. Por isso é uma pescadinha de rabo na boca. Se não temos uma coisa, não temos outra. Aí é tudo. Há necessidade de fazer alguns investimentos nesse sentido. Um concelho que em 2023 tinha 4.797 habitantes, 1.000 habitantes. Sim, agora provavelmente andará mais baixo. Não lhe sei precisar quantos tem, mas... Que mais medidas, por exemplo, nesta segunda área de economia local e emprego? A economia local e emprego temos de apostar aqui claramente em duas coisas. Primeiro, é no que eu digo, na aposta que estava a falar de valores de empresas ou sistemas de joint ventures, ou seja, com parcerias com outras empresas. Se calhar temos de nós próprios, temos o património do município, temos de nós, município, investir em património firme. Ou seja, para tentar deslocar alguém em regime de aluguer, ou seja, de que forma for, que nós temos de oferecer, temos de dar em troca alguma coisa para alguém vir ocupar o nosso território. E temos de apostar na recuperação do património, que o município de Penamacor tem muito património edificado, mas eu também tenho a opinião que o património está muito degradado. E tem de se reutilizar esse património no sentido de trazer alguém. E é nesse sentido que eu falo, que é muito importante arranjar condições. Por isso é que a habitação pode ser, hoje para eu deslocar um jovem para vir trabalhar para o Concelho de Penamacor, se eu lhe oferecer habitação, se calhar tenho facilidade, e se tiver emprego, seja ele por teletrabalho ou seja de outra forma, uma coisa depois vai provocar a outra. Uma habitação acessível, no fundo. Sim. Também fala de reabilitação de habitações devolutas, incentivos ao arrendamento e apoio à autoconstrução. Sim. A autoconstrução ao fim e ao cabo, é criar espaços que o município, as pessoas possam vir construir, ou seja, temos de infraestruturar, criar esses meios e depois arranjar condições para os jovens, sobretudo, que há políticas hoje a nível nacional na habitação nesse sentido, ou seja, o município, dentro das áreas que tem, e dentro das condições que tem dos condicionalismos do próprio PDM, do Plano Diretor Municipal, arranjar soluções no sentido de haver a probabilidade de quem venha mais tarde a poder, ou não digo que seja no imediato, mas criar áreas onde possa haver edificação. Porque o problema que temos é as áreas dos cascos antigos que estão completamente degradados e depois limita-nos na própria construção nova. Não é? Também já falámos aqui um pouco de economia local e emprego. O emprego também fixa as pessoas. Faz-se através destas parcerias que falou, com empresas nacionais e internacionais. Claro, tem de se fazer. Eu acho que temos e captar investimentos também para Penamacor. Sim, temos o exemplo que aconteceu com Vila Velha da Roda, não é? Basicamente é a lógica que foi feita em Vila Velha da Roda. Que vieram empresas até da área de programação, etc., que se fixaram e inverteram um bocado o rumo de Vila Velha. Aqui em Penamacor nós temos de ver as coisas mais ou menos nesse sentido. Ou seja, tentar captar, temos uma outra área muito importantíssima, que eu há bocado não referi, que era o segundo grande vetor, que é o turismo, porque nós temos o turismo de natureza, podemos ter o turismo de natureza, podemos ter o turismo religioso, podemos ter apostar, por exemplo, temos o turismo judaico. Penamacor tem fortes e tem muitas edificações judaicas. Pode ser uma aposta como fez Belmonte, no sentido em Penamacor, no turismo judaico. Ou seja, há os recursos que têm de ser capitalizados? Sim. E depois também temos outra coisa, também temos de apostar no turismo jovem, do juventude. Isso é um outro projeto que nós temos, que estou a desenvolver, aliás. Um projeto de uma incubadora nesse sentido, porque o projeto de criar emprego não é só no sentido de pôr uma empresa e pôr lá escritórios a funcionar. É depois aliar
ou com o ensino, criarmos condições formativas do próprio, ou seja, a própria incubadora DAF tem áreas de trabalho, mas tem área formativa e de formação. Isto tentares porquê? Porque as empresas que vêm de fora precisam de captar recursos novos. Se têm de captar recursos novos, têm de ter formação. Esses recursos podemos fazer como? Podemos fazer com protocolos com o IPCB, com o UBI, com outras universidades, na tentativa de dizer, nós temos um espaço, temos condições. Se montarmos salas interativas de multimédia para poderem trabalhar à distância, para fazer reuniões, etc., e até dar aulas, e criar uma área que é, ao fim e ao cabo, o teleensino, até pode haver empresas que podem desenvolver nessas áreas. Temos hoje muitas empresas a nível internacional a fazer isso, por exemplo, na área da saúde, que estão num sítio e estão até a dar formação à distância e a acompanhar à distância em qualquer parte do mundo. Isso faz-se muito, até nos países, se calhar, onde a mão de obra é mais barata. Passamos aqui por esta outra área-chave, infraestruturas e obras municipais. Já referiu aqui alguma coisa? As infraestruturas e obras municipais, assim, como eu digo, o município tem muitas infraestruturas, que eu acho que estão num estado um bocadinho degradado. Há muitas que precisam de intervenção. E, nomeadamente, temos infraestruturas de várias naturezas, desde edifícios, temos zonas de lazer, temos parques, até o parque campismo, temos uma série de coisas que é assim, podemos acoplar. Temos edifícios que podem ser realocados para outro tipo de atividades, por exemplo, eu há bocado estava a falar no turismo jovem, no turismo escolar. Nós podemos, com as cidades de, por exemplo, Madrid, Salamanca, Porto, Lisboa, ou até outras cidades da Europa, fazer o seguinte, criar um centro onde de intercâmbio, no fundo? Não, um centro onde podemos alojar um programa, que é um projeto, onde podemos ter miúdos que vêm, por exemplo, numa semana ou duas, os pais pagam na altura das férias, têm um encargo, certo, onde nós garantimos toda a logística, a dormida, etc. E depois garantimos o turismo em si, o turismo de natureza. Temos a Serra da Malcata, estamos com o processo de coexistão na Serra da Malcata. Hoje há uma série de vertentes que é isso. Para quê? Isto traz a vantagem, na parte do turismo, é trazermos uma coisa, que é a rotatividade de pessoas que vêm, entra e sai. Porque isso é que vai dar um bocadinho a dinâmica económica e pode, devagarinho, ser um processo, tendo um indicador inverso do que está a acontecer agora. Certo. Manuel, de que forma é que o seu perfil profissional e pessoal constitui uma mais-valia para a gestão local e, na sua opinião, quais as características que fazem de um autarca um bom autarca? Um bom autarca, no meu sentido, tem de ser um bom gestor. Basicamente, gerir um município é como gerir uma empresa. Em termos de perfil pessoal, assim, eu acabo por ter uma diferença, e neste caso não é crítica nenhuma, mas, por exemplo, ambos os candidatos que vão à Câmara de Penamacor são ambos funcionários do município. Eu sou uma pessoa que sempre trabalhei num setor competitivo como é a banca, sou outsider, não é, do município. Acho que é uma vantagem que tenho, é ver as coisas de fora e de uma forma organizativa talvez diferente. Tem de haver uma certa competitividade no serviço, os serviços têm de caminhar para um processo cada vez mais profissionalizado, e é nesse sentido que eu acho que posso trazer uma mais-valia em termos da minha ideia, da minha experiência, da forma como é que as coisas podem ser reestruturadas, e é nesse sentido que eu acho que tenho uma vantagem sobre quem está dentro do sistema. A sua licenciatura também em gestão de empresas. Sim. Qual é a visão de futuro para a autarquia a que se candidata? Como é que imagina Penamacor daqui a uns anos? Como é que perspectiva? Eu perspectivo Penamacor que não vai ter um processo muito rápido, como disse já há pouco. Vai ser um processo muito lento, vai ter grandes dificuldades em termos de nós invertermos o rumo que estamos a ter, da desertificação, da falta de natalidade, da falta de jovens. Temos uma população muito envelhecida, muita gente a falecer e cada vez menos pessoas no concelho. Ou seja, uma perca de valores, de autoestima
de identidade própria. Isto, para inverter este processo, acho que vai ser um processo, um caminho longo, difícil. Eu acho que não vai ser um cenário, digamos, daquele cenário maravilhoso, que passamos do difícil para o fácil de um dia para o outro. Mas uma coisa também aprendi na vida, e é esse cenário que eu acho, que os tempos difíceis é que fazem as pessoas boas e é que nos trazem as ideias. Penamacor tem uma coisa muito boa, que eu acho que é a natureza, e basicamente é uma zona que pode ser usada e vendida, que é um espaço virgem, onde as pessoas podem vir, estão na calmia da vida delas, não têm confusão, têm segurança, têm qualidade de vida, podem ter qualidade de vida. E eu acho que nesse sentido, se nós conseguirmos estabilizar o processo todo, inverter o rumo, não será um cenário muito bonito, quer dizer, não vamos ter empresa de um dia para o outro, não vamos ter emprego de um dia para o outro, porque isto é assim, há muita gente que até... Não é um cenário a curto prazo, no fundo, não é? Ou seja, é um cenário um bocadinho negro que temos atualmente, que eu acho que, havendo uma inversão nas políticas, esse cenário conseguir-se a inverter e conseguiremos, se calhar, até no curto prazo, começar a ter alguns sinais positivos inversos. Eu vou destacar aqui uma medida que referiu aqui no programa eleitoral: reforçar o sentido de pertença e comunidade, devolver aos cidadãos a confiança e o orgulho em Penamacor. Acha que neste momento eles não têm? Eu acho que a autoestima dos residentes começa a ser é baixa. E eu noto isso um pouco, acho que até pela própria política, pela própria forma como se têm feito as coisas. Acha que há um sentimento de isolamento? Eu sinto que as pessoas estão muito afastadas da vida pública e da parte social ou da parte coletiva. E é preciso nós criarmos esse espírito coletivo, porque assim, eu digo que nós, por isso é que eu digo que o nosso projeto traz uma ideia que é tentar implementar um sentido de missão. Não é um projeto de dizer assim, só vamos lá para ganhar eleições e depois logo se vê. É um projeto que trazemos uma ideia diferente, uma missão de tentar as pessoas, ou seja, isto é como nós em casa, ou nós temos orgulho no sítio onde estamos e se sentimos bem e valorizamos aquilo que temos, mesmo que ele tenha pouco valor, a gente valoriza, e ele, para nós, em termos individuais ou termos pessoais, a nossa autoestima é extremamente importante. E eu acho que é preciso incutir isso na sociedade. E sobretudo nos atores que estão no terreno, seja a escola, seja a saúde, seja as IPSS, etc. É preciso incutir um bocado esta ideia. Nós temos capacidade, temos grandes condições e temos grandes recursos. Sobretudo as IPSS que representam, têm um papel fundamental numa população tão envelhecida, idosa, não é? Sim. Se não for eleito, estará disponível para ficar enquanto vereador e, se sim, admite a possibilidade de acordos ou existem linhas vermelhas? Não, eu não venho com... Vamos lá ver uma coisa. Se eu digo que venho num sentido, se este projeto vem num sentido, nem é numa perspectiva de assalto ao poder, como se costuma dizer, ou chegar ao poder, nem vem numa perspectiva de egocentrismo dos intervenientes que estão, porque muitas das vezes qual é o problema? As pessoas que chegam ao poder têm uma perspectiva que é autorrealização pessoal, muitas das vezes é de outra natureza, e depois se esquece uma coisa: nós o que temos de fazer como autarcas, o nosso sentido de missão, é pegar nos instrumentos que nós temos no município, transformá-los e pô-los ao serviço da comunidade. Não é usá-los de forma como a gente acha um bocado... Eu acho que o problema que existe aqui e nestas é uma falta... acha que há quem venha com esse espírito? Não faço ideia. Eu não entro por aí porque não sei se vem com esse espírito ou não, que eu ainda nem ouvi os candidatos. Como lhe disse, a minha ascensão a esta posição foi um bocado conturbada, ou seja, eu apanhei o processo agora há relativamente pouco tempo. Eu fui quase dizer assim, nós vamos honrar a nossa palavra, já que estamos a trabalhar num processo diferente, vimos com uma concepção diferente, também o problema ganhar ou não ganhar não é o mais importante é nós incutirmos na sociedade e incutirmos sobretudo nos políticos que lá estão uma coisa, tendo de pensar que eles têm de caminhar todos para o mesmo sentido.
Porque uma coisa é preciso transmitir. Porque quem perde tem tanta responsabilidade como quem ganha. Tem mesmo uma responsabilidade. Participa nos órgãos, tem de votar, tem de ajudar a desenvolver projetos que sejam positivos para o Conselho e não andar naquela história assim, se o projeto não é meu, já não interessa. Se não fomos nós que o realizamos, vamos deitá-lo abaixo. Se nós não conseguimos chegar aos nossos objetivos, então vamos tentar destruir quem está no poder. Isto não é nada, isto aqui é destruir, é o que eu costumo dizer, como em casa. Se eu tiver eu e a minha esposa, se estivermos constantemente em guerras, quem sofre são os filhos. E o problema que aconteceu em Penamacor foi isto. Quem sofreu e quem está a sofrer são os cidadãos, os residentes, os munícipes. E eu acho que as pessoas estão um bocadinho desacreditadas, estão um bocado desiludidas. Por isso é que eu falo que é necessário criarmos uma nova autoestima e tentar dizer às pessoas, temos de acreditar no sítio onde a gente está. Se nós não fizermos, nós os que lá estamos, não fizermos por nós, quem é que vem fazer? Os de fora? Não sei se será. Manuel, quer deixar uma mensagem ao seu eleitorado para esta Câmara? A mensagem, acho que já muita gente me conhece ao longo de muitos anos, sabem que sou um residente do Conselho e nunca deixei a minha terra natal, mesmo a trabalhar sempre fora. E a mensagem que eu quero trazer é que eu não venho numa missão de triquices políticas, não venho numa missão de tentar encontrar um caminho e trabalhar com todas as pessoas que estão no poder ou que estiver, tentarmos, sejam os atores políticos do processo, encontrarmos soluções para o Conselho. Não só a nível da Câmara, mas com outras entidades. Não é? E é nesse sentido, venho no espírito de missão trabalhar e ajudar a fazer alguma coisa. Já não é o espírito de dizer, olha, só venho aqui porque quero ganhar eleições ou quero ser Presidente da Câmara. Porque se eu quisesse ser, não tinha saído do processo. E eu há 4 anos larguei e até foi com a intenção de não voltar. E é nesse sentido que eu quero dizer que esta minha vinda é no sentido de honrar a minha postura, o como eu fui sempre, a minha pessoa, a forma de ver as coisas, que nós, políticos, ou quem está na política, está para servir, está para trabalhar para a comunidade e não está para se servir a ele próprio. É nesse sentido que esta missão, esta mensagem que eu quero deixar às pessoas. O trabalho, nós estamos a desenvolver uma lógica, um projeto que pensamos que até queremos que isto se transforme tipo num livro aberto, que é fazermos uma reflexão e tentarmos fazer uma projeção para o futuro, ou seja, planear, porque o problema que tem existido para trás é que ninguém parou e disse assim, vamos planear o que é que poderemos atingir daqui a um determinado número de tempo. E se nós não planearmos, se não pararmos, se não reorganizarmos e se não pensarmos e arrumarmos todos para o mesmo sentido, e é o que eu digo, que é a mensagem que eu trago, que é o que eu sinto, que o Conselho dia a dia está-se a desfinhar, está-se a perder a nossa identidade e até a nossa parte cultural vai-se degradando, a nossa autoestima e a nossa cultura, a nossa essência está-se a degradar gradualmente. Manuel, muito obrigada pela sua disponibilidade e por esta entrevista. Obrigado. E é com esta mensagem deixada por Manuel Joaquim Arrobalo ao seu eleitorado que damos por encerrada esta entrevista no âmbito das eleições autárquicas de Portugal 2025. No dia 12 de outubro saberemos quem será o próximo Presidente da Câmara Municipal de Penamacor.